Você se sente meio perdido na hora de estudar para a segunda fase da prova da OAB, não sabe como estudar, quando vai resolver questão, quando vai resolver a peça, você sente que não está encontrando no seu Vademec as respostas, fica lá procurando e não consegue elaborar? Pois é, nós vamos enfrentar esses obstáculos hoje. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como se preparar para a segunda fase com as técnicas que servem para qualquer disciplina. Das 7, qualquer uma você vai utilizar e você vai ver o melhor no seu estudo. Vamos lá entender como estudar e a principal causa de reprovação na segunda fase. Se você quer saber, vamos embora. Qual seria a maior causa de reprovação na segunda fase? Muita gente fala, é o erro de peça, né? A galera erra a peça e reprova. Pessoal, existe erro de peça sim. O erro de peça gera reprovação sim, mas ele não é a principal causa de reprovação na segunda fase. Muitas vezes, na maioria das vezes, os alunos se preocupam tanto com a peça que se dedicam quase que exclusivamente a estudar a peça, estudar como redigir a peça, como identificar a peça, e acabam esquecendo de um ponto primordial, as questões. Se você ainda não parou para refletir sobre isso, a prova da segunda fase exige que você tire a nota 6 para alcançar sua aprovação. Você pode tirar 5 na peça e 5 nas questões. 4 questões, cada uma vale 1,25 e a peça vale 5. Ou seja, se você fechar a peça, você não está aprovado, você precisa das questões. E é óbvio que, na maioria dos casos, você vai perder um pontinho ali, outra acolá na peça e vai precisar da pontuação das questões. Só que as pessoas esquecem dela. E a maior causa de reprovação é justamente isso. As pessoas acertam a peça, mas na hora de somar as notas da peça com as questões, não conseguem alcançar o 6. Alan, a maior causa de reprovação é por falta da nota? Sim, tira 5 alguma coisa, 4 alguma coisa e não consegue alcançar o 6. Se você já passou na primeira fase e está estudando para a segunda, não perca essa oportunidade. Lembra que você vai ter 2 oportunidades na segunda fase. A primeira prova de segunda fase é a repescagem. Se você desperdiçar as suas segundas fases sem se preparar adequadamente, você vai ter que retornar para a primeira fase e torna o seu caminho muito mais doloroso. Então, preste atenção, já se inscreva no nosso canal, porque além desse vídeo que eu vou mostrar para você como estudar nessa preparação para a segunda fase, nós vamos ter vídeo de como responder questões discursivas de forma adequada, como marcar o seu vadimeco e como manusear o seu vadimeco, como encontrar a resposta no vadimeco. Tudo isso vai sair aqui de forma gratuita. Basta você se inscrever para não perder nenhum vídeo, vai sair toda semana um vídeo novo. Beleza? E aí, Alan, eu não quero reprovar na segunda fase, eu estudei muito, foi difícil passar na primeira fase, estou na segunda fase e agora? É simples. E o que eu vou dizer para você não é segredo, não é invenção minha, é o que todo mundo faz. Você vai estudar no módulo TTC, Teoria, Treino e Correção. Veja só, você vai passar um período semanal assistindo às aulas teóricas, seja do conteúdo de direito material, seja do conteúdo de direito processual e a teoria no momento de elaborar a peça. Como elaborar a peça, você vai ter aula disso, então estude, faça um bom estudo teórico. Depois a prática, que é treinar. Tem que ter muito treino. Na segunda fase, não existe aprovação sem treino. Não existe aprovação sem você redigir peça à mão, sem você redigir questões à mão, sem você analisar o que? Os seus erros. O treino de bateria de questões, fazendo várias questões dos assuntos que você estudou. O treino de peças, resolvendo as peças que você estudou na semana anterior, vão indicar aquilo que você precisa melhorar. Então, veja, por que o treino e a correção é importante? Primeiro, quando você faz um estudo teórico e no final da semana ou no final de semana, você faz um simulado, pegando questões subjetivas daquele assunto que você estudou e resolvendo a peça que você também estudou ao longo da semana, você permite identificar quais são suas dificuldades. Olha, se você está com dificuldade, depois de ter estudado ainda, de encontrar fundamentos no vadimeco, é porque você precisa melhorar um pouco esse estudo, revisar ou aprofundar algo mais. Se você não tem dificuldade disso, a sua dificuldade pode ser o quê? Como escrever. Você tem dificuldade de colocar em palavras aquelas respostas. Isso aí vai mostrar o quê? Que não é o estudo teórico que você precisa mais, você precisa aumentar a quantidade de prática.
redigir mais questões, redigir mais peças. Mas, Alan, o meu problema não é esse. Eu sei das respostas, só que eu tenho ainda uma dificuldade em encontrar. Eu sei qual é a ideia. Eu respondo, mas não coloco os fundamentos, porque eu nunca encontro os fundamentos. Isso aí é o quê? Prática. Prática de manusear o seu vadimécum, o seu material. Então, se você ainda não sabe manusear seu vadimécum, você vai aprender como? Praticando. Alan, mas eu não tenho prática nenhuma nisso. Nós vamos ter um vídeo aqui falando sobre isso, falando sobre índice remissivo, como usar o índice, como marcar seu vadimécum para você ter uma facilidade no momento de encontrar essas respostas. Além disso, você tem que, fundamental, pessoal, se não fizer isso, a chance de aprovação aumenta. Treinar o tempo. Muita gente redige peças excelentemente, faz excelentes questões, mas não controla o tempo. Quando chega na prova, tem dificuldade e aí acaba perdendo uma ou duas questões por falta de tempo. São pontos preciosíssimos que você pode perder e levar à reprovação. Se você acha que tem que fazer um rascunho extenso para cada questão, para cada peça, isso pode consumir seu tempo. E se você não está treinando, você não vai nem saber. E aí, no dia da prova, você vai descobrir da pior forma possível. Além disso, você ter uma pessoa externa para corrigir é fundamental. Pode ser um colega que está estudando com você. Se você está fazendo algum curso, leva para o seu professor corrigir. Ele vai corrigir as suas questões, vai corrigir a sua peça. Por quê? Quando você escreve, você entende o que você escreveu. Mas será que a outra pessoa está entendendo a sua letra? Será que você é um futuro advogado, futura advogada com letra de médico? Já pensou sobre isso? Com todo respeito aos nossos colegas da medicina, não é mesmo? Mas se sua letra não for tão boa de entender, você pode estar sendo reprovado por quê? Caligrafia. Se eu, corretor, não consigo entender o que você escreve, é zero. Mas, Alan, eu escrevi tudo direitinho, coloquei os fundamentos, mas se está uma letra feia, se está mal redigido, uma redação confusa, é zero. Hoje, eu vou ter redação confusa? Juízes têm. Tem redação confusa? Tem. Para isso que serve o embargo da declaração, não é mesmo? Às vezes, a redação da gente sai confusa. Às vezes, a gente escreve nervosismo, a gente escreve misturado, truncado, a pessoa não entende. Isso pode gerar reprovação. Por isso que o treino é fundamental. Outra coisa que é fundamental é compreender como funciona a banca. Aqui na tela vai aparecer para vocês, ó, a questão discursiva, o gabarito comentado e o espelho. Se vocês vão fazer uma segunda fase, vocês têm o dever de abrir a página da OAB e no padrão de resposta definitivo da tua disciplina e ver os espelhos, ver como a banca quer a resposta. Perceba que a banca segue um modelo natural de resposta. Você responde a pergunta, você explica o que está sendo respondido e só depois você fundamenta. Não adianta começar fundamentando, conforme o artigo 14, piriri pororó. Isso pode te prejudicar. É mesmo, Alan? Quer dizer que se eu começar assim eu estou errado? Não, mas pode dificultar sua correção. Isso e muito mais vai ser tema do próximo vídeo. Por isso que é importante o quê? Que você se inscreva no nosso canal. Vamos te ajudar a chegar no dia da segunda fase muito mais seguro e preparado. Você pode ter certeza, se você tem algum colega que vai fazer a primeira fase, nós temos também vídeos para a primeira fase, inclusive para a primeira fase do 35º exame, agora em 3 de julho. Um forte abraço e até mais.